Boa noite, pessoal. O grupo é composto por mim, pelo Fernando, pela Maíra, pela Ruth e pelo Júnior. A gente vai fazer algumas perguntas aqui para a professora. A professora também vai se apresentar logo após. O Fernando vai dar início com a apresentação, ele vai fazer algumas perguntas para ela e logo após será o Júnior, aí logo após será eu, a Maíra e depois a Ruth. Boa noite, pessoal. Me chamo Fernando. Dando início, eu queria convidar a nossa professora hoje entrevistada, a professora Marina Cabral, a se apresentar à nossa turma. Bom, o Fernando já falou, sou a professora Marina Cabral dos Santos, né? Sou licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguatins. Atualmente trabalho no Colégio Estadual Manuel Vicente Souza, né, aqui na cidade de Augustinópolis. Trabalho com as turmas de primeiro a terceiro ano, Física, Química e Biologia. Certo. Dando início à nossa entrevista, professora, a primeira pergunta é assim: como sua instituição de ensino tem lidado com a pandemia, no sentido geral? Bom, a nossa instituição, né, nossa escola, dentre as escolas estaduais, eu acredito que ela é a que vem lidando de melhor forma. Por que eu falo isso? Porque a gente, claro, todos nós sofremos impacto, né, é um ano bem atípico, contudo, nós conseguimos nos adaptar, nos reinventar. Então, hoje a nossa escola ela funciona desde quando o governador na SEDUC autorizou a volta às aulas. Então, a nossa escola ela funciona com aulas remotas, de segunda, no início, em primeiro momento, de segunda a sábado. Agora, a gente trabalha de segunda a sexta, né? E as aulas, elas funcionam de forma normal, entre aspas, em vez de ser em sala presencial. Hoje a gente tem salas remotas. E acontece todas as disciplinas como antes. Tanto a parte, eu trabalho numa escola de tempo integral, então, tanto a parte das disciplinas da BNCC, como também a da parte diversificada. Então, a gente conseguiu fazer um jogo de cintura legal. Então, ela lida da melhor forma possível. Então, dentro do que cabe a uma escola de estadual, que a gente sabe que nós não temos tantos recursos assim, então, dentro do possível, está lidando bem com a situação. Ok. Uma outra pergunta. Como você tem trabalhado na pandemia? Qual o seu trabalho? Como tem sido? Exaustivo. Extremamente exaustivo. Então, professor, hoje, e aí vocês vão descobrir isso daqui a um tempo, antes, eu espero que quando vocês começarem na sala de aula, vocês tenham manhã e tarde para trabalhar, que era o que eu trabalhava antes. Hoje a gente trabalha manhã, tarde, noite, madrugada. Eu estava agora há pouco no telefone falando com a aluna. Então, assim, nossos horários, a gente não tem mais horário. Não tem um horário de almoço, não tem um horário de jantar. Na hora que dá certo. Então, a gente meio que, hoje o trabalho, ele está de uma forma bem mais acelerada. Já deve estar trabalhando aí umas 3 vezes mais do que a gente trabalhava antes. Pelo Tiveram menos é que, o meu caso. tiveram que se reinventar, na verdade, né? A forma de trabalho. Muito, muito. Que é a forma Se que... reinventar, porque uma coisa é você ir para a sala de aula igual a gente tinha antes, né? Eu sei o que eu preciso passar para os meus educandos, eu vou para a sala, eu tenho 2 pincelzinhos aqui, eu consigo, 2, 3 pincéis, eu consigo lá no quadro rabiscar e explicar meu conteúdo. Agora não, se eu vou dar 3 conteúdos diferentes, eu tenho que fazer 3 slides diferentes e nos mínimos detalhes. Imagina isso na área de exatas, na área de química, de física, que eu tenho que colocar todos os numerozinhos, todos os pontinhos. Por exemplo, vou falar lá de ligações iônicas, fazer distribuição eletrônica. Então tem que colocar tudo nos mínimos detalhes em slide, né? Não tem onde rabiscar, não tem como rabiscar. Então é literalmente se reinventar. Exatamente, é complicado. Obrigado, tá, professora? Agora, outro participante do grupo vai dar continuidade, tá ok?
Olha, meu nome é Ribamar, eu sou acadêmico do Instituto também, né? E gostaria de perguntar que plataformas, programas e recursos vocês têm usado, né, em suas aulas nas pandemias, no caso, a escola, ou se você tem algum recurso, algum específico, um programa específico que você use, se você puder nos dizer. Então, Ribamar, a gente vem utilizando, as nossas aulas remotas, elas são dadas através do Google Meet, né? Então a gente utiliza vídeos, né? Então eu já utilizava muito o YouTube, hoje em dia eu utilizo assim muito, muito mesmo. E eu aprendi a utilizar um negócio que as disciplinas de exata, a gente tem que executar aulas práticas. E aí, como executar uma aula prática nesse momento de pandemia? E aí é a hora que entra os jogos, entra a questão das gincanas online, e aí esses recursos eles vêm bem a calhar, esses jogos eles vêm bem a calhar nessas horas. Como a tecnologia estava inserida na educação desde sempre, mas agora nesse período de pandemia a gente vê cada vez mais o quanto ela está sendo importante. Eu queria saber da senhora quais os benefícios você vê que a internet está proporcionando à educação nesse período de pandemia. É como eu acabei de falar para o Ribamar, né? A internet nesse momento ela é uma grande facilitadora. Então ela nos auxilia assim, de uma forma gigantesca e auxilia nossos educandos a conseguir alternativas aí para estudar. Porque, infelizmente, eles não têm um professor em sala. Então, por mais que a gente consiga das nossas aulas remotas, que a gente está tentando fazer o melhor possível, não é a mesma coisa de sala de aula. Não é a mesma coisa da sala presencial, né? Do calor humano, digamos assim. Vocês, quando estiverem em sala, vão descobrir tanto que isso é importante. A relação de aluno-professor. Isso é importantíssimo tanto para a gente, enquanto educadores, quanto principalmente para os nossos educandos. Então, apesar da gente não ter isso, mas a internet ela facilita bastante essa interação. Eu consigo dialogar, eu consigo ver os meus alunos, eu consigo falar com eles, eu consigo explicar, né? Eu consigo, pela internet, eu consigo dar sugestões de livros, dar sugestões de sites, dar sugestões de vídeos, e aí acaba facilitando, tentando amenizar o grande problema que a gente tem aí em relação à educação nessa pandemia, né? A falta das aulas presenciais. Tá bom, então. Obrigado. A Maíra vai dar continuidade aqui no questionário. Obrigado. Olá, professora. Boa noite. Eu sou a Maíra. E minha pergunta é oposta do Márcio. A senhora explicou os benefícios que a senhora está achando. Eu queria saber quais são os prejuízos que está ocorrendo com a internet em conta dessa pandemia. Os prejuízos da internet. Quais as problemáticas da internet? O prejuízo que está acontecendo no meio da educação. A internet, ela traz todos esses benefícios, só que também ela traz a vertente de que se os nossos alunos, eles não são totalmente focados, e aí eu falo do meu público, que são adolescentes, né? Ela te dá o poder de simplesmente entrar, logar, desliguei microfone, desliguei vídeo, tchau. Deixa lá o professor falando sozinho, né? Então ela é uma facilitadora para quem quer. Então a gente, é o que eu acabei de falar, não tem a relação de aluno-professor. Então eu não consigo ter um controle de quem vai assistir e de quem não vai assistir a minha aula, de quem vai fingir que está em sala. Eu não consigo ter esse controle. Então essa é uma das problemáticas. Em relação à internet, quando a gente fala de internet, tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet. Ou melhor, praticamente todo mundo tem acesso à internet, mas não internet de boa qualidade. E aí, quando a gente está em sala de aula, a gente vê o tanto que isso é um problema. Porque em vez de ela se tornar uma facilitadora, ela se torna um problemão. Tem alunos que entram e saem da aula, sei lá, 5, 6, 7 vezes. Ele não consegue compreender o que nós estamos falando, né? Então, infelizmente, o ideal era que todos os nossos educandos tivessem uma internet de boa qualidade, e nós, professores, também tivéssemos uma internet de boa qualidade,
que não é a nossa realidade aqui, principalmente agora aqui no interior onde a gente mora. Sim, professor, obrigada. Agora a Ruth vai dar continuidade. Boa noite, professora, tudo bem? Me chamo Ruth. Para finalizar nossas perguntas, eu queria saber quais as dicas ou sugestões que a senhora deixa para os seus colegas de profissão nesse momento tão difícil que está a pandemia. Paciência e resiliência. São as duas palavras-chave para qualquer criatura que vá trabalhar na educação nesse momento. Paciência, porque a gente enfrenta um momento muito, muito, muito difícil, de situações extremamente atípicas. Então, a gente precisa ter paciência para saber lidar com todas as situações que a gente está vivenciando dia a dia e as situações que a gente vai vivenciar aí no decorrer do ano que vem, porque a pandemia não vai acabar agora, isso está mais que claro. Então, assim, muita, muita paciência mesmo, porque senão torra todos os neurônios. E resiliência, porque a gente precisa ver o lado do outro. A gente precisa ver que nem todo mundo tem acesso à internet, que nem todo mundo consegue acompanhar da forma que eu gostaria. Então, paciência e muita resiliência nesse momento, porque senão não consegue passar sem surtar. Ok, muito obrigada. Bem, professora, nós chegamos ao final do questionário e a gente tem muito a agradecer a senhora pela ajuda que nos deu, esclarecimento de algumas coisas que nós tínhamos em dúvida ainda. E sabemos que o seu tempo é muito corrido, como você falou no início da entrevista, que é muito correria. Você trabalha manhã, tarde, noite, às vezes de madrugada. Estou aqui lançando material no SGE. Pois é, a gente agradece bastante esse tempo que a senhora disponibilizou para a gente, que teve toda a paciência que teve para nós conseguirmos fazer essa tipo uma live, na verdade, né? Porque tentamos a primeira vez, não deu certo por causa do link da internet, tentamos a segunda, aí foi que deu certo, o áudio de um parava, o outro travava. Mas isso aí é o que a gente pode perceber, realmente qual o problema que a gente enfrenta durante o nosso dia a dia, né? Somente a senhora. Eu tenho certeza que esse já virou rotina na sua vida, depois dessa pandemia, com essas suas aulas. Não é verdade? O Mitch virou um amigo íntimo, meu filho. Você não sabe tanto, Pedro. É de todo dia isso aqui. Pois é, aí imagina a gente que era da computação, a gente não conhecia essa ferramenta Meet. Imagina você que trabalha de uma área que assim, foge um pouco do convencional, né, da nossa área. Meu irmão. O Mitch, ele virou... Porque o Google, por vida, ele vira amiguinho da gente na hora que a gente entra na faculdade, né? O Google, ele vira o nosso amigo íntimo. Aí depois que a gente vira professor e depois da pandemia, aí o Mitch virou do outro lado aqui. É um de um lado, outro do outro, do peito. Porque tenso, bem mas tenso. quando formar, eu vou fazer na minha lata dos agradecimentos, vou ter que agradecer o Mitch. Porque sem ele, realmente não era impossível fazer alguma coisa. Sim, professor, brincadeiras à parte, agradeço muito essa colaboração que você teve com a gente, paciência, bastante. E espero em outras oportunidades, estava do seu lado, que você é uma pessoa maravilhosa. E muito obrigado, mais uma vez, em nome de todos do Por grupo. nada. Tá bom? Precisando, estamos por aqui. Foi um prazer trabalhar com a senhora. Boa noite. Boa noite.